Hoje vamos falar da diferença da mulher e do homem num relacionamento. Toda vez que a mulher perdoa o homem, seja por uma traição, por uma mentira, por falta de maturidade, ou alguma expectativa que ela criou sobre alguma atitude dele da qual ele não teve e ela acabou se decepcionando, enfim, seja lá qual for, toda vez que a mulher perdoa o homem, o sentimento do homem pela mulher aumenta cada vez mais. Mas ao contrário do homem, nós mulheres tende a criar expectativa num relacionamento. Nós mulheres tende a acreditar muito mais no amor. Então, começamos um relacionamento sempre com muita expectativa, com muita vontade de fazer com que essa relação dê certo. E aí, conforme a gente vai se decepcionando, a gente vai deixando de amar a pessoa. Para nós mulheres, o relacionamento ele é feito dos mínimos detalhes. O que são esses mínimos detalhes? É aquela mensagem fofinha no decorrer do dia, é aquela preocupação diária, tipo você chegar com um chocolate, com uma flor, para agradar sua esposa. Essas coisas são pequenas, mas para a gente tem um significado muito grande. É uma construção. E eu estou aqui nesse canal sempre falando justamente sobre o quê? Sobre a construção, para a gente conseguir manter cada vez mais os relacionamentos de valor, resgatar a essência de cada um e voltar a se relacionar de uma forma mais adequada, porque hoje em dia tá tudo muito raso, muito vago e todo mundo tá em busca de um relacionamento de valor, mas ninguém quer abrir mão, ninguém quer fazer o que tem que ser feito. E aí fica esse jogo de braço aí que ninguém ganha no final, né? Por quê? Porque tá faltando a construção. E a construção é isso, gente. É os mínimos detalhes. É de uma boa conversa, de uma boa compreensão e desde os mimosinhos. E aí o que acontece? A mulher, você mulher, já aturou tanta coisa, já aguentou tanta coisa, já fez tanto com que essa relação desse certo sozinha. Aí quando chega o dia que de fato ele percebe que ele te ama de verdade, é quando ele já sente que tá te perdendo. Ou quando ele já de fato perdeu, quando acaba sendo tarde demais. Por quê? Porque você já tentou tantas vezes que aí você desiste e não quer mais tentar, e por ter perdoado tantas vezes, o amor dele foi crescendo e aumentando cada vez mais, ele passa a te amar, só que aí é num momento do qual você já não está mais disponível para esse amor ou para essa relação. E aí nessa situação, provavelmente você não sentirá mais o mesmo que sentia por ele no começo da relação ou no decorrer da vida, não sentiria mais o mesmo sentimento, não teria mais o mesmo sentimento, desculpa. Ah, mas por que você fala dele, se você se envolve com mulher? Mesma dinâmica, tá, gente? É a mesma dinâmica. Eu me envolvo com mulher, mas nessa questão funciona da mesma forma, porque aqui são situações de comportamentos e atitude. Mesmo eu me envolvendo com mulher, sempre tem as polaridades e sempre tem, todos nós temos o nosso lado Yin e Yang. Não sei se vocês já ouviram falar isso. Todos nós temos o lado feminino e masculino. E aí tem pessoas que aflora mais o lado feminino, aflora mais o lado masculino, seja homem ou mulher, independente, isso acontece. E tem aquele que tem um jogo de cintura que torna ele igual, né? Deixa igual na polaridade corporal e faz com que a sua essência trabalhe ao seu favor. Por exemplo, você que é mulher, você vai trabalhar mais o seu lado feminino para você poder ser atraente, envolvente, sedutora e conquistar o seu homem de valor. Para você que é homem, você vai trabalhar a sua polaridade masculina para que você seja o co-criador da relação, o provedor, o que protege, o que cuida, o que chega junto, fazendo o papel do homem, do macho alfa que tem que ser. Não é uma regra, tá, gente? Mas assim funciona, e é que tem muita gente que não entende esses tipos de conversa também, e não estamos aqui para militar sobre nada, tá bom? É só pontos de vista para vocês entenderem a diferença das ações de um homem e de uma mulher, para que vocês possam também fazer com que tenha todo esse trabalhar dentro da sua relação e que você consiga
ter uma boa construção, para que tenha um bom relacionamento, tá bom? E mesmo eu me envolvendo com mulher, é mal do ser humano. Por mais que a gente saiba que criar expectativa não é o caminho certo, porém, a expectativa é o que nos faz sonhar, é o que nos faz acreditar. É inevitável. Por mais que você não queira criar expectativa, você acaba sempre criando. Não tem como meio que fugir disso. Claro que quando a gente entra numa expansão a mais de consciência, a gente consegue também trabalhar isso ao nosso favor e começa a ter um pouco mais de jogo de cintura para controlar um pouco mais a ansiedade ou a expectativa que a gente acaba criando no outro. Mas isso existe, acontece e acontece com todo mundo. Então a gente cria mesmo, é inevitável, é do ser humano, é natural e tá tudo bem. É só trabalhar isso, trazer para consciência e tá tudo certo. Trazer para consciência por quê? Porque nós, seres humanos, somos 5% da nossa consciência. 95%, que é o que rege o nosso corpo, é o que rege a nossa vida, os nossos pensamentos e tudo, tá tudo no nosso subconsciente. É como se fosse a pontinha do iceberg, que mostra lá esse 5% de consciência. As nossas ações e todo o resto tá na nossa inconsciência, tá no nosso fundo, no nosso sentimento, nas nossas emoções, frustrações, traumas, bloqueios. E aí, por isso que a gente às vezes se perde, por isso que às vezes a gente tem determinadas coisas que a gente não sabe lidar, porque tá no inconsciente, tá dentro da gente, a gente não trouxe pra consciência, mas existe no nosso corpo, existe na nossa história, existe na nossa vida. Então, acaba tendo uma funcionalidade maior, porque é o que vai fazendo todo o movimento da nossa vida. Por isso é importante a gente trabalhar também o nosso autoconhecimento e trazer para a consciência, para que a gente use a nossa consciência dos 5% ao nosso favor e comece a agir de forma coerente com aquilo que a gente quer também viver, com aquilo que a gente também quer experienciar da vida e tudo mais, certo? E aí, ainda voltando ao tema e falando da relação. Quando isso acontece, que o amor acaba, que nem na situação do homem, quando o amor dele aumenta pela mulher e o da mulher acaba, vocês acreditam na construção? Você acredita na construção da relação? Eu particularmente sim, acredito. Mas para que isso funcione, precisa de fato dessa compreensão e da construção de ambos. Os dois têm que estar na mesma frequência, os dois têm que querer e os dois têm que lutar em prol disso. Tem que abrir espaço para isso. Se a mulher já se fechou completamente, aí é complicado, aí fica difícil. Porque depois que a mulher se fecha também, é aquilo que eu falei no começo. Ela tentou tantas vezes fazer com que desse certo e por muitas vezes sozinha, e uma relação não caminha sozinha. Por mais que você no começo ou na inconsciência acredite que você consegue amar por dois, você consegue cuidar por dois, você, sabe, consegue fazer tudo por dois, uma hora a conta chega e você vai ver que a conta não bate. Uma só pessoa não consegue manter uma relação. A relação, para ser nutrida de coisas boas e ter uma relação saudável, leve, ela precisa dessa construção de ambos. Ela precisa desse trabalhar de ambos, dessa disponibilidade de ambos. Ela tem que ter esse equilíbrio, porque senão fica desigual e começa a pesar. E aí, quando chega aqui, o peso já tá grande demais, a pessoa não aguenta, ela se fecha ou ela cai fora e é isso. E aí depois o homem pode fazer o que for para tentar reconquistar, o que for de verdade, assim, pode encher a mulher de ouro, beijar os pés dela, fazer tudo. Ela pode até se balançar um pouco ali, mas o que ficou no fundo do iceberg, nas emoções e tudo, sempre vai acompanhar ela. Então, os gatilhos vão retornar, as inseguranças, e aí tende a relação não funcionar. Aliás, se ela se abrir para dar essa oportunidade dessa nova reconstrução. Se ela se abrir, provavelmente ela trará para a consciência, e aí o que ficou, será uma nova história. Mesmo que seja com a mesma pessoa, será uma nova história, e aí por isso eu acredito na reconstrução.
na segunda chance e tudo mais, porque nem tudo está perdido, e não tá. Uma coisa que eu aprendi muito também é que nem tudo que parece é. Você não é assim, você está assim. A gente não é isso, a gente está dessa forma, a gente se torna isso por determinadas situações ou por determinados momentos, mas quando a gente percebe ou quando a gente desperta, a gente volta para nossa essência também e percebe que, nossa, eu não era assim, eu estava assim, mas eu sou isso aqui. Por isso eu acredito sempre na construção, mas para isso ambos têm que estar disponíveis, dispostos, e a mulher, depois de toda essa movimentação, ela tem que estar aberta a querer essa reconstrução, porque se ela estiver fechada, já era para você, meu amigo. Então, cuidado, gente, cuidado com o que vocês estão germinando para vocês e para a vida de vocês e para a relação de vocês. Só para a gente poder entender um pouco da dinâmica de como funciona um pouco a cabeça do homem, como funciona um pouco a cabeça da mulher, o comportamento de cada, e trazer isso para nossa relação para que a gente trabalhe melhor e conquiste tudo aquilo que a gente quer. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, compartilhar, dar like, comentar com os amigos. Conta aqui pra mim, vocês estão vivendo algum tipo de relação assim? Ou viveram, ou estão vivendo, ou estão na luta? Você, mulher, você tá na luta? Tá na luta de querer trazer o seu esposo, o seu marido, seu namorado para consciência, para que ele perceba no aqui e no agora que você tá tentando, que você tá lutando, você tá fazendo o possível, e que se isso acabar, não tem mais volta, não tem mais o que fazer, porque quando isso acaba também, gente, a mulher percebe o tanto de tempo de vida que perdeu, dificilmente ela consegue dar essa segunda chance. Então, tem um ditado que fala que você não tem que se preocupar com a minha gritaria, com as minhas brigas, com o que eu falo, e sim com o meu silêncio, porque quando eu me silencio, aí é onde, tipo, já não faz mais sentido, já acabou tudo. E isso funciona para homem e para mulher, tá? E funciona exatamente dessa forma, porque quando você se silencia, para você já é indiferente. E quando uma situação se torna indiferente, eu acho que é uma das piores coisas que pode acontecer, assim, falando de sentimento e relação. A indiferença, pra mim, é um dos piores sentimentos, assim. Eu acho até pior do que o ódio, porque o ódio, ele tá ali, né, com amor. Ódio e amor caminham lado a lado, é aquele boom de explosões, de emoções e tudo mais. Então, tem essa polaridade toda nesses sentimentos. Agora, a indiferença, quando chega nesse nível da indiferença, é aquele tanto faz, tanto fez. A pessoa pode estar viva, morta, passar do seu lado, não passar. Pra você, não difere de nada. E fala-se se não é o pior dos sentimentos. Então, para que não chegue a esse ponto, cuide da relação de vocês. Se vocês não estiverem bem também, cuide de vocês. E dê esse tempo para ambos. Separem, mas não fiquem forçando uma situação que tire a essência dos dois, sabe? Se tiver amor, se tiver possibilidade de lutar, lute, vá atrás, conquiste, reconquiste, quantas vezes forem necessárias, e faça valer. Mas se o sentimento acabou, se você tá se perdendo, se o outro tá se perdendo, te perdendo também, rompa padrões para que evite sofrimentos futuros ou sofrimentos fracionados, sabe? A longo prazo, sempre um pouquinho de cada, e nisso o tempo vai passando, quando você vê, passou 15, 20, 50 anos e você não viveu o que tinha para viver, deixou de viver suas emoções, viu sua vida passando pela janela de um trem, porque você estava presa numa situação, empurrando com a barriga, sabendo que essa relação já tinha acabado há muito tempo. Se vocês estiverem vivendo algo desse tipo, quero saber, compartilha comigo, comenta, deixa eu entender como que tá funcionando a sua vida atual agora, o seu momento. Se você tá precisando de ajuda, se eu puder te ajudar com alguma coisa, comenta aqui embaixo, me fale quais são as suas dores, porque eu podendo te ajudar, você pode contar comigo, tá bom? Juntos vamos construir mais relacionamentos profundos e significativos. Lembre-se, a magia está nas pequenas conversas. Fiquem com Deus, um grande beijo e até mais.